há muito tempo, há algum tempo atrás, qualquer portador de dislexia era tratado como o burrinho, né? Pois Entendeu? é, rapaz. Porque era um incapaz. Então, não, poxa, uma criança que não consegue falar sacola e fala coçala, entendeu? Uhum. Quer dizer, como é que você lida? E aí tá também a gente possibilitar o acesso a essas descobertas da ciência, porque no meu tempo, vamos dizer assim, não se falava em dislexia. Claro. Né? Então hoje está se falando, é super importante, é muito legal, porque tá trazendo à tona uma característica que também aí eu volto a falar da inclusão, porque também é inclusiva. Porque uma criança que não consegue ler um texto, que ela trava num texto, ela vai ser excluída da turma. Tem Ela vai... disléxicos que passam aí anos e anos e anos ainda com uma dificuldade incrível, né? Claro, claro. E ele não percebe que ele pode se superar. Pois é. Entendeu? Eu acho que também uma característica da coleção importante é que nessas historinhas, são historinhas, historinha em nenhum sentido pejorativo, tá? Porque é uma história pequena só. Nessas histórias existe uma coisa da superação, entendeu? Eu acho que isso é legal. Porque o fato de superar-se, isso não é nenhuma coisa poliânica, entendeu? Assim, e nem de autoajuda explicitamente, mas é importante você se perceber para você poder se superar. Cara, tem um estímulo a gente tem que ter para tudo, né? Claro, claro, claro. E assim, por exemplo, tem o dislexia, tem o eu gosto de ser eu mesmo, que é o do cadeirante que a gente falou, que são as pessoas que têm alguma necessidade especial e além de especial, específica, né? Porque uma cadeira de roda não é algo que a gente ainda conviva tão bem. Uma cidade como São Paulo, ela tem, a gente olha quantas rampas existem, quantos espaços arquitetônicos são pensados para as pessoas com outro tipo de necessidade, ou idosos, tal, né? E de uma maneira geral, nós estamos falando de São Paulo, parece que muito pouco ainda. Existe um caminho enorme, muito longo a ser percorrido, mas parece que aos poucos vem se tentando corrigir isso, né? Em São Paulo, em alguns locais, como na Paulista, na Reforma agora, se cuidou um pouco melhor disso. Mas falta tanto, né? Falta muito, né? Porque daí você vê e você imagina o que é ser. E assim, eu tive num outro trabalho, eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos numa região mais pobre de São Bernardo e tal. E aí você vê que tem muito cadeirante, porque você vê também, aí a gente junta uma série de coisas. Você tem o tráfico, a violência, então você tem muito cadeirante na periferia. E a periferia é o lugar menos preparado ainda para esse tipo de situação. Né? Então eu acho que quando a gente tem um livro ou uma coleção que às vezes... Principalmente destinado a esse público infantil. Esse público infantil, porque é daí que tem que começar a formar a consciência, né? São eles. Eu acho que é muito difícil a gente adquirir novos valores de uma forma assim. Entendeu? Quando a gente tem uma história ética, eu acho que é mais fácil. Mas também é complicado. Até para falar de ética, a gente tem o jogar limpo. Jogar limpo. Então, esse é outro tema importante que eu gostaria de destacar para as pessoas que estão nos ouvindo, para que tenham uma ideia da preocupação desta coleção. É um tema que, aliás, está em moda, né? É um tema que está em moda, mas daí a se chegar, né, ao ponto ideal é muito difícil. Daí a importância de se começar ali pela criança, né? Tratar do assunto, discutir o assunto. Jogar limpo trata, de uma maneira geral, do quê? Então, o Jogar Limpo, ele trata para mim, assim, a gente que é grande, que já tem... ele trata de ética. Sei. Ele trata de ética e aí a gente está discutindo ética. O legal é como colocar isso para a criança. Não, e você está colocando assim como? Você está colocando no esporte. Que o esporte, o que é no Brasil? Todo mundo joga futebol. Então tem um pai que fica instigando as crianças a darem porrada, entendeu? Então é naquela linha. A competitividade, vale tudo para ganhar. Vale tudo para ganhar. E daí, de repente, os próprios meninos, e aí num jogo, o filho desse cara que está instigando as pessoas a brigarem, ele se machuca. E ele revê posições, entendeu? Então eu acho que é legal, porque o jogo limpo talvez a lei de não tentar levar vantagem em tudo, né? Claro. O tempo todo, né? Porque eu acho que aí você tá percebendo
que o espaço do conviver é o de você viver com o outro. E isso a criança consegue perceber muito fácil, entendeu? E talvez esses livros sejam legais para a criança levar para casa e discutir esses temas com os pais. Claro. Entendeu? Eu acho que essa possibilidade do inverso, da educação inversa, que é legal também, porque a gente nunca é só educador quando a gente é mais velho. A gente também saber que a gente tem muito para aprender. O que é preciso é reconhecer isso, né? Claro. Que a gente tem muito que aprender e aprende com os pequenos, né? Claro, não, a gente... É interessante mesmo essas noções de éticas ensinadas, tratadas, por exemplo, através de exemplos assim, né? Do futebol, do esporte, né? Beleza. Então, o jogar limpo é um outro tema dessa coleção. Isso. Tem uma que ser criança é difícil, né? Bom, ser criança é difícil porque eu acho que é o título de estudo, entendeu? Porque ser criança é difícil. Porque daí você tem um monte de gente botando regra em você, mandando você fazer isso, você fazer aquilo, e você fica chateado com aquilo, porque você quer crescer logo, você quer ser dono do seu nariz. E eu acho que o livro é legal porque ele faz perceber aí a criança que o limite também é legal. O limite também é uma coisa positiva. O limite como um processo de você, de novo, eu acho que a gente... de perceber o outro, de olhar para o outro, né? Então eu acho que, assim, lógico, ser criança é difícil, você vai tentar sempre... criança, ela não tem muito essa... Ela vai extrapolar, né? Ela vai testar os seus limites. E se você não der, provavelmente ela pode vir a ser um adulto com problemas, entendeu? Eu estou vendo aqui, Sérgio, eu acho interessante, um dos destaques desse livro ao qual o Sérgio está se referindo, que é o Ser Criança é Difícil, é o capítulo que... esse capítulo ao qual você está se referindo, eu vou citar algumas frases aqui. Já pensou um mundo sem adultos? É uma questão, né? Ser criança seria ainda mais difícil se não existissem os adultos por perto para nos ajudar. Se não existisse nenhuma regra e pudéssemos fazer de tudo. Aquela história da inversão também, né? Claro. Geralmente a reclamação da criança é isso. Pô, esses adultos aí, sei lá, não entendem direito os adultos, ficam impondo regras, impondo limites e tal. Mas aqui força a criança, estimula, na verdade, a criança a pensar o inverso, né? Mas se não fossem eles, como é que eu ia fazer? Eu acho que estimula a criança a pensar o inverso, estimula o pai também a saber que a criança tem uma opinião. Exatamente. Ela tem sua personalidade, tem sua maneira de pensar e de analisar. Ela tem o seu querer, ele tem todo o direito de ter esse querer, né? Eu quero isso. Não, peraí, você pode querer, mas nem tudo é assim, né? Então você relativiza e você traz eu acho que a coleção traz a possibilidade de a família também discutir esses temas, entendeu? Então quando você tem